Então, uma imagem de Izumi parado, armado com sua lança, apareceu em sua cabeça. Enquanto a imagem de um homem desconhecido em um terno de negócios apareceu atrás dele. E uma cobra vermelha estava rastejando. Toda a razão Doc que, na terceira regressão do romance, o governante não liderou os japoneses. No entanto, a julgar, devido à situação atual, Izumi desapareceu em algum lugar. E o governante vê controle das encarnações japonesas. O protagonista correu para frente, através de um grande número de árvores. Caminho! E virou a cabeça para o lado com toda a atenção. Enquanto Raya segura seu ombro. Mentalmente enviou mensagens para ele, dizendo que ele pede perdão. Para tão rapidamente pegou multas. Vários homens besta continuaram sua perseguição, correndo em grande velocidade ao longo do chão. E alguns deles pularam por entre as árvores. Enquanto Doc enviou uma mensagem mental que não havia nada de errado com isso. E ele foi ótimo mesmo. Uma vida salva. Valeu a pena. E Rin respondeu que realmente seu principal é a serpente que ele estava procurando. O protagonista continuou a correr para frente em grande velocidade. An olhou para o lado, com uma expressão séria no rosto. Mentalmente, enviando mensagens de que esse era provavelmente o caso. E raciocinando que em muitas regressões iniciais, era o governante que era a personificação da serpente. Enquanto várias folhas verdes voavam por ele, caindo das árvores. O povo besta continuou sua perseguição. E correu para a frente com grande velocidade, movendo rapidamente as pernas. E Doc pensou, a menos que houvesse mudanças dramáticas nos eventos. O governante deve ser a personificação da serpente. Desta vez, também, o protagonista correu para a frente com grande velocidade, deixando para trás apenas correntes de ar e poeira. Levantou-se pensando que ele era azarado. E não só recebeu uma multa, mas também um demérito para o acampamento fantasma. De repente, a velha sentada em sua palma virou-se para ele, perguntando se era difícil para ele. E ele agudamente voltou sua atenção para ela, abaixando seu olhar surpreso ligeiramente para baixo. A velha sentou-se na palma da mão. Cruzou as mãos sobre os joelhos. An levantou a cabeça ligeiramente para cima e olhou para frente, com uma expressão benevolente em seu rosto. Rindo um pouco, Doc correu pela floresta em grande velocidade e continuando a manter seus aliados. Disse que era muito difícil para ele, e razão pela qual seu peso permaneceu o mesmo. E a velha simplesmente riu em resposta. A avó continuou a sentar em seu lugar e, virando a cabeça para o lado, sorriu com um olhar benevolente. E a razão do protagonista, que a pedra angular de todo o seu plano, era essa velha prisioneiro 406. A floresta foi iluminado pelos raios brilhantes do sol. E o vento derrubou folhas verdes dos galhos das árvores, que caiu lentamente. O protagonista continuou a correr para frente. De repente surpreendido por algo.
e ficou muito surpreso com o que estava acontecendo, direcionando seu olhar para frente ao mesmo tempo. Ele então parou abruptamente no lugar, deslizando o pé pelo chão. Bem na frente dele, uma estranha silhueta preta sentada em um toco. O braço do homem estava pendurado, envolto em uma camisa vermelha, com imagens estranhas na manga. E seu ombro estava coberto por uma jaqueta. Enquanto o homem disse que a floresta era muito barulhenta, agora ele continuou a sentar no lugar e segurou a gaiola na mão, perguntando que algo poderia ter acontecido. E Doc ficou bem na frente dele, segurando seus aliados sem entender o que estava acontecendo. Até que várias pessoas apareceram logo atrás dele, em vestes pretas, pulando das árvores. O homem virou seu olhar surpreso e severo para o lado, e abrindo bem a boca, cheio de sangue, colocou o cadáver de um homenzinho lá. O homem de camisa vermelha olhou para frente com desagrado e ficou muito zangado com o que viu, perguntando sobre os coreanos, enquanto a gaiola do pássaro continuou a ficar em sua perna. Doc olhou para frente com um olhar calmo e estava muito interessado, pensando que este era o governante, enquanto a voz de Shode disse que esta era Lady Asuka. E ela estava viva, a protagonista. Ao mesmo tempo, abaixou o olhar para a palma em que Shode estava localizado. Anne olhou para frente com um olhar assustado e animado. Muito assustado, dizendo que era ela. Lá uma garota de cabelo ruivo sentou-se. Uma pequena gaiola, e estava entre um grande número de ossos, dizendo o nome de Shode, após o qual Asuka abruptamente agarrou as barras da gaiola com as mãos e olhou para frente com grande medo. E, mal entendido, pulando de seu assento, dizendo que ele não deveria estar aqui. E Doc imediatamente pensou que este era um Sukeren. O protagonista continuou a ficar no lugar, segurando seus aliados, e fechou a boca e os olhos, respirando fundo, pensando que tudo tinha se encaixado muito bem. E ele poderia resgatar um Sukaren e destruir a cobra. 2 pássaros com uma cajadada ao mesmo tempo. Doc abriu abruptamente os olhos, usando a habilidade, e fixou seu olhar severo para frente, enquanto a notificação do sistema a habilidade foi ativada a régua Sentisei em um toco. E olhou para frente, com uma expressão claramente insatisfeita em seu rosto, colocando a mão em cima em uma pequena gaiola, enquanto a janela de notificação do sistema notificou as características de Yamamoto, personagem de Hajime. O protagonista olhou para frente com grande surpresa e, na compreensão, seus olhos bem abertos, e ficou surpreso com a informação que viu na janela de notificação do sistema, com as características dos personagens. Foi escrito que a constelação patrocinadora tinha uma miríade de anos Centennial Serpentine Doc naquele momento, razão pela qual ele não entendeu.
o que estava acontecendo ao seu redor. O protagonista ficou parado, pernas abertas, continuando a segurar seus aliados. E falou sobre seu patrocinador, pensando que isso era algum tipo de maldição e que havia algo errado com essa regressão. Hajime inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e, abrindo levemente a boca, disse que ele tem um corpo humano tão ruim, mas ele foi capaz de escapar do acampamento fantasma. E ele é um cara difícil. Enquanto uma imagem de um vermelho cobra parecia aparecer atrás dele. Ele se sentou em um toco e expressou com sua aparência a plenitude da ameaça e da raiva, esmagando-o, colocando uma mão em sua perna e dois em cima de uma pequena gaiola, enquanto a silhueta de um enorme cobra vermelha assustadora parecia aparecer atrás dele. O protagonista ficou parado e continuou a manter seus aliados. Depois de uma breve pausa e levantando ligeiramente a cabeça, olhou para frente com um olhar ameaçador e assustador, perguntando onde estava a cobra e a razão pela qual ele estava definitivamente não a personificação da cobra. Hajime ficou muito surpreso e pasmo com o que ouviu, olhando para frente, com uma expressão vazia em seu rosto e segurando sua pequena gaiola com uma mão. Enquanto Doc disse que não era uma cobra, eles podem raciocinar uma miríade de cobras centenárias. Parecia bastante ameaçador, enquanto Hajime se inclina um pouco para frente. Cerrou os dentes de insatisfação, enquanto uma imagem mais clara parecia aparecer atrás dele. E pequenas patas ao seu lado já eram visíveis. E o protagonista raciocina que na verdade significa apenas... Doc abriu as pernas e olhou para frente com um olhar confiante, continuando a manter seus aliados, e disse que essa centopeia, enquanto a imagem de um enorme centopeia vermelha parecia aparecer ao seu redor. Esta criatura terrível era muito grande e esticado para frente enquanto a energia vermelho escura emanava dele. E o protagonista raciocinou que era uma centopeia que viveu por 10.000 anos. A janela de notificação do sistema, notificado sobre o cenário principal. N6. O mundo abandonado são condições e características. A janela de notificação notificada sobre o oculto. Cenário de caça, a cobra. Suas condições e características. A imagem de uma centopeia apareceu como se do nada e iluminou tudo ao redor com um brilho vermelho escuro, movendo seu pijama de pernas pequenas. Sentou-se em um toco de árvore e procurou. Uma mão um pouco mais baixa e a outra segurava a gaiola, olhando para frente com uma expressão ameaçadora em seu rosto, enquanto a silhueta de uma centopeia apareceu logo acima dele, que parecia estar pairando sobre ele e emitindo relâmpagos vermelhos brilhantes, olhando para frente com um olhar cheio de raiva. Hajime ansiava por juntar as sobrancelhas, com óbvio desprazer e raiva acumulada dentro, enquanto o relâmpago de um brilhante cor vermelha apareceu bem na frente de seu rosto. E o protagonista falou sobre a miríade.
ano velho, sem pés serpentina. E que assim como uma tartaruga pode viver 18 anos e posteriormente se tornar uma constelação. Então, em uma centopeia que viveu 10.000 anos, é perfeitamente capaz da mesma coisa. Uma criatura mística que criou para si mesma. Uma lenda sobre repetiu uma liberação imparcial de sua concha, como resultado do qual superou seus parentes muitas vezes e subiu ao status de constelação. O protagonista ficou no lugar, pernas abertas, enquanto um brilhante brilho vermelho apareceu diretamente no chão abaixo dele. Lembrando um símbolo estranho, e ele raciocinou que com um monstro mítico, uma constelação patrocinadora. Era apenas lógico que ele poderia usar um perfil tão alto, estigma como os fantasmas do acampamento. E pensei que não importa o quão poderosa a miríade, sua serpentina de 100 pernas possuída, ele nunca seria capaz de derrotar a constelação. Patrocinando é você o rei de 100 Yaokai. E a janela de notificação do sistema anunciou que, devido à influência do acampamento fantasma, sua velocidade foi significativamente reduzida. Doc ergueu seu olhar insatisfeito e severo para cima, direcionando-o para frente, e estava muito zangado com o que estava acontecendo, pensando que o mais importante era que sua encarnação havia cessado. O trono absoluto e a razão pela qual. E daí, enquanto a janela de notificação do sistema anunciou que, devido à influência do acampamento fantasma, seus pensamentos e habilidades enfraquecidos. No mesmo momento, imagens brilharam em sua cabeça. Izumi sentado em uma gaiola, de pé de costas e segurando sua lança. Hajime, ansioso, com uma expressão insatisfeita e furiosa no rosto. E Shoji, sentado na palma da mão, e olhando para frente com grande medo. E o protagonista raciocinou que ele não entende o que está acontecendo com o Japão. Nesta regressão, Doc ficou parado, cercado por um grande número de pessoas em vestes pretas, bem na frente de Hajime, que estava sentado em um toco de árvore, e disse que tal pessoa nunca poderia tornar-se o líder imediatamente após ouvir isso. Hajime abriu um pouco a boca e mostrou as presas. Disse com óbvio desagrado que não se importava, porque ele se tornou o rei de todo o Japão. Ao mesmo tempo, continuando a sentar no toco, ele consertou sua popa, olhar furioso para a frente, e enviou várias centopeias para atacar, aparecendo como se, do nada, enquanto o sistema notifica a janela da estação, notifica que, devido à influência do cenário, a probabilidade de aqueles com status de desastre estava aumentando. A janela de notificação do sistema, que anunciou que a miríade constelação de centopeia agora poderia usar um pouco de seu verdadeiro poder. O Aldoc ficou em seu lugar, ansioso com grande surpresa e medo, não entendendo a situação atual. Enquanto várias centopeias voavam em sua direção. Um grande número de centopeias voou para frente em alta velocidade.
não permitindo que um ao outro passe. E eles conversaram muito alto, após o qual todos eles agarram suas pequenas presas na pele do protagonista, que ficou muito surpreso com a situação e estendeu a mão um pouco para o lado. Um grande número de centopeias farfalhou e crepitou, envolvendo-o por todos os lados, enquanto Doc se curvou da dor que recebeu. Cerrou os dentes de insatisfação e colocou as mãos. Bem na frente dele, o protagonista abriu um olho. Anne estava muito assustada e insatisfeito com o que estava acontecendo. Caindo em raiva, e pensei que isso era muito ruim. E independentemente da posição, a constelação ainda era mais forte do que uma pessoa. E por que a centopeia era tão forte? Enquanto monstros estavam se contorcendo, de repente, a janela de notificação do sistema aparecendo como se do nada no ar. Notificado de que não havia necessidade de se opor à criatura na frente dele. E o cenário principal conjunto foi ativado. E Doc ficou parado e colocou a mão na frente dele, inclinando a cabeça ligeiramente para a frente, rangendo os dentes, enquanto na frente, várias centopeias estavam correndo em grande velocidade. No mesmo momento, uma janela de notificação do sistema apareceu do nada, no ar, com um toque alto, notificando sobre o cenário principal número 6. O pequeno Salvador, suas características e condições. Imediatamente, depois dele, várias outras notificações do sistema apareceram, notificando que 0 de 2 grandes desastres foi encontrado e todo o resto era desconhecido. E ele também encontrou o segundo desastre. O protagonista ficou no meio da floresta e, segurando as mãos no peito, olhou para frente com grande surpresa. E, na compreensão, em várias janelas de notificação do sistema, que apareceu bem na frente dele, notificando que a identidade do desastre, cujo sonho de rebelião foi revelado. Imediatamente após isso, a janela de notificação do sistema, notificado de que um dos 2 grandes desastres foi encontrado, sua descrição neste momento. Hajime levantou-se do toco e, inclinando a cabeça ligeiramente para o lado, olhou para a frente com olhos vermelhos brilhantemente queimados e segurou a gaiola em suas mãos, enquanto todo o seu corpo estava coberto com uma tatuagem de uma centopeia. E, atrás imagens dele, exibidas de muitas centopeias voando no ar e movendo-se rapidamente. E a razão do protagonista é que isso é tão... E o que está acontecendo aqui? De repente, um vermelho... Notificação do sistema. Janela apareceu bem na frente dele, avisando que se você deseja abandonar este cenário, ele foi convidado a atacar o representante aborígene dentro de 10 minutos, caso contrário. O fluxo de estrelas o consideraria relutante em cumprir seu papel. Como um desastre, Doc. Olhou para frente com grande surpresa e incompreensão, com um olhar claramente infeliz para a situação atual, pensando que, aparentemente,
Este rei dos desastres foi a encarnação de uma cobra. Até uma janela de notificação do sistema, com um cronômetro de 10 minutos, apareceu bem na frente dele. O protagonista levantou um pouco a cabeça e olhou para a frente com um olhar autoconfiante, enquanto o suor escorria pelo rosto. E perguntou se eles realmente precisavam lutar. Eles dizem que seu alvo não era ele. Mas Hajime estava parado bem na frente dele e segurando uma pequena gaiola nas mãos. E vários relâmpagos vermelhos brilhantes apareceram nas proximidades. Imediatamente após isso, Hajime deu um passo à frente em sua mão, olhando para frente com um olhar furioso, dizendo que ele já deveria morrer. Enquanto vários raios de luz brilhante, cor vermelha brilhou bem na frente dele. Doc ficou no chão e em seu peito. Até, de repente, começou a rachar e quebrar bem debaixo de seus pés. O protagonista permaneceu em seu lugar, até que uma enorme centopeia explodiu do chão, bem na frente dele, destruindo tudo em seu caminho e vomitando uma enorme quantidade de fragmentos de pedras e poeira no ar. Depois disso, a janela de notificação do sistema notificou que o Yamamoto, o desastre de Hajime, não está sujeito a penalidades. E o sonho de rebelião pode atacar outros desastres. Velho olhou para frente com um olhar assustado e incompreensível, sorrindo um pouco de olhos arregalados, pensando que isso é muito ruim. Até que Ren ficou muito assustado com o que estava acontecendo, segurando o seu ombro. A enorme centopeia imediatamente lançou seu ataque. E Doc pulou para o lado, continuando a segurar seus aliados, pensando que ele nem precisava se preocupar com miniaturização por atacá-lo. Enquanto tudo ao seu redor estava envolto em uma enorme quantidade de fragmentos, de pedras voando em diferentes direções. E a notificação do sistema Janelinha notificou que a constelação da Miríade Serpentina de 100 pés estava aumentando o nível de sincronização com sua encarnação. A notificação do sistema Janela notificou que algumas constelações estavam olhando para Miríade, anos gemendo Serpentina com hostilidade, enquanto Hajime estendia a mão para frente, com um olhar descontente, emitindo uma enorme quantidade de energia vermelha opaca, enquanto tudo na frente retumbava alto. Ele dirigiu seu olhar incompreensível para a frente, seus olhos bem abertos, e ficou muito surpreso com o que viu. Bem na frente dele, a enorme centopeia destruiu tudo em seu caminho, levantando uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de pedras. E o Doc simplesmente fugiu disso, inclinando-se para frente e olhando para frente, com uma expressão ameaçadora em seu rosto, enquanto Riane Jay continuou a ser segurado em seus ombros. Naquele momento, a janela de notificação do sistema anunciou que o Yaokai Banan Constelação estava observando. E Doc correu para frente em grande velocidade, para várias pessoas em vestes pretas,
como as costas de uma centopeia, subiu diretamente acima deles. O resto da centopeia, com a cabeça, subiu bruscamente para cima, destruindo tudo ao redor ao longo do caminho e levantando uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de pedras, observando o que estava acontecendo. Um dos líderes do povo, em vestes pretas, estendeu a mão para a frente e, com um olhar confiante, deu a ordem para correr atrás dele. E Doc continuou a avançar em grande velocidade, pensando que, se ele matasse pelo menos um, ele mesmo se tornaria um anão e, francamente, falando, mesmo neste estado, ele seria capaz de matá-los. Enquanto várias pessoas em vestes pretas ficou bem na frente dele. O protagonista continuou a avançar em grande velocidade, direto para a multidão de Bistimen. E pensou que, se ele matasse pelo menos uma pessoa, ele perderia o atributo de um rei sem matar. E ele não ia desperdiçar vidas extras para matar o Senhor. De repente, o Doc parou no lugar e freou, com os pés no chão, olhando para frente e inclinando a cabeça levemente, com uma expressão ameaçadora em seu rosto. Até atrás dele, e do nada, a silhueta de uma enorme centopeia apareceu, se aproximando rapidamente em sua direção. No mesmo momento, a janela de notificação do sistema notificou Kong Pael. Você é a habilidade especial Starfit, que havia sido ativado, e o Doc estava no chão, pernas abertas, e olhou para frente, com uma expressão séria no rosto. E atrás dele estava uma enorme centopeia, olhando para frente com olhos vermelhos brilhantes, e abriu bem a boca. E o céu ficou escuro, e era como se a noite tivesse caído. Então, várias janelas de notificação do sistema anunciaram que, com a ajuda de uma estrela Echo, ele poderia pedir ajuda de um nível histórico. Constelação. E a constelação poderia recusá-lo. E, se for bem-sucedido, o número total de chamadas possíveis diminuiria e as correntes estelares da figura histórica, constelação, podia ouvir seu chamado. Enquanto a estrela, a bússola, voou para o ar e projetou as constelações diretamente na frente dele ao mesmo tempo. O protagonista levantou bruscamente a cabeça e, com uma expressão ameaçadora e séria no rosto, abrindo bem a boca, gritou que estava chamando o Onmyoji de Paradoxos. Imediatamente após isso, um enorme feixe de energia azul se estreitando. Tiro direto do céu e desceu. Esta melhor energia estreitou muito fortemente, coletando uma grande quantidade de brilhante energia azul ao redor da área e iluminou tudo ao redor, batendo um ponto bem no chão. E as ondas do impacto se espalharam por toda a área. Pajin estava ao lado de seus subordinados e olhou para frente com grande surpresa e na compreensão do que estava acontecendo. Até que um enorme feixe de energia azul atingiu o Doc diretamente, levantando uma grande quantidade de poeira ao redor da área. No mesmo momento,
o protagonista colocou as mãos na frente dele, mostrando um selo de mão com vários dedos. E o resto das pessoas assistindo isso falou sobre seu patrocinador e que eles precisavam se preparar. Algo aconteceria agora, após o qual a janela de notificação do sistema notificou que o estigma de 5 elementos do Yin Yang, o nível 1, estava expulsando fantasmas do acampamento. E Doc, que estava de pé no chão, no meio do símbolo vermelho, localizado logo abaixo de seus pés, continuou a mostrar o selo de mão. Destruiu a habilidade de seu oponente. E, em lados diferentes, quebrado em pequenos fragmentos vermelhos. O protagonista continuou a segurar o selo com as mãos, levantando a cabeça ligeiramente para cima. Olhou para frente, com uma expressão séria no rosto, enquanto uma projeção da constelação ele tinha acabado de convocar parecia aparecer acima dele, e fragmentos vermelhos ainda estavam espalhados pela área. Para o lado de tudo o que estava acontecendo. Várias árvores cresceram, e suas folhas estavam ligeiramente balançado por uma leve brisa, enquanto um golpe de energia azul brilhante voava em direção a eles. No mesmo momento, cortando uma grande parte das folhas, que imediatamente começou a cair. Imediatamente após isso, um fluxo de ar pegou aquelas mesmas folhas cortadas e os enviou para vários homens besta em vestes pretas, de pé no chão. Subordinados de Pa James ficaram em seus lugares, até as folhas que estavam voando. De repente, começou a grudar neles e a janela de notificação do sistema, notificado de que o estigma de um Shikigami de nível 1 impediu a feitiçaria do yokai. Encarnações da constelação. As folhas envoltas em energia azul continuou a se ater às coisas dos homens besta, com a ajuda de um fluxo de ar, e eles gritaram que precisam ter cuidado. Estas não são apenas folhas, e eles provavelmente são Shikigami, mas não há Onmyoji aqui. Enquanto o protagonista, razão pela qual os espíritos estavam de plantão. Humanos na forma de bonecas de papel são chamados de Shikigami. E este é um estigma que traz morte a cada yokai. Uma enorme quantidade de folhas continua a grudar no corpo do Beastman, envolvendo-o cada vez mais. E foram alimentados por energia azul brilhante. Os subordinados de James ficaram em seus lugares, tentando se mover, e disseram que não podiam se mover. E seus corpos não se moveram, até uma grande quantidade de folhas verdes presas no topo, impedindo seus movimentos. O protagonista continuou a ficar no lugar, e mostrou um selo de mão com os dedos, olhando para frente com um olhar sem emoção, enquanto as correntes de ar voavam. E Hajime falou sobre Somi e ficou muito surpreso. Ele virou a cabeça um pouco para o lado, olhando para frente, com uma expressão maluca no rosto. Sorrindo um pouco, continua a segurar a gaiola na mão. E disse que pediu ajuda de uma constelação com sangue yokai em suas veias. E razão que a constelação que ele convocou é a mais forte.
em mim, Ag Japão. Após o qual, uma imagem apareceu em sua cabeça. De um homem com um boné longo e uma máscara de tecido, cobrindo o rosto com um kimono tradicional japonês, que abriu os braços,